Amém. A Deus seja a glória. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o Espírito do Senhor, que é Espírito de revelação. Que Cristo seja glorificado em nossas vidas e que nossas vidas possam, Senhor, consagrando-se plenamente àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, glorificar cada vez mais o nome de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. No nome de Jesus. Amém e amém. Apenas recapitulando um pouco para darmos continuidade ao que hoje pela manhã estivemos falando, daquele texto tão bem conhecido que diz: não se põe vinho novo em odres velhos, porque do contrário os odres se rompem e se derrama todo o vinho. Se põe vinho novo em odres novos. Nós falamos aqui pela manhã que odres novos ou recém-feitos eram aqueles odres, aqueles recipientes de couro que, devidamente tratados, curtidos pelo fogo, pelo calor, pelo vapor, pela fumaça, para que não houvesse no couro do odre sequer cheiro de carne. Como salientamos, para que não haja em nossa vida sequer cheiro de carne, para que não se contamine de forma nenhuma o vinho novo que Deus deseja colocar em nossas vidas. Mas assim como é natural para o vinho, fermentando-se adequadamente, amadurecer, é natural para o odre novo envelhecer. E no processo do envelhecimento existe a expansão. E na expansão surge o problema da dureza e da rigidez do couro, motivo pelo qual o odre velho se rompe, porque é rígido, porque é duro, porque não possui mais a elasticidade. Assim, para que tenhamos a continuidade de receber o novo de Deus, precisamos ser não tão somente odres novos, mas odres renovados. Precisamos de renovação que vem pela água e pelo azeite, que devolvem ao couro do odre a maciez, que devolvem ao couro a brandura. E a partir deste ponto, o ponto que nos dá a capacidade de nos expandir, não é outra coisa senão a brandura. Porque na brandura está a elasticidade do couro, que lhe permite expandir-se. Se somos rígidos, se somos duros, não somos brandos. E Jesus mesmo, há um convite a todos os cansados, há um convite a todos os sobrecarregados, para que o seguissem. Jesus
disse, como está escrito em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isto é brandura, mansidão e humildade. Jesus era brando, Jesus foi brando. Jesus era manso e humilde e jamais deixou de ser manso e humilde. Talvez algumas pessoas digam, mas Jesus não se irou contra os cambistas, os vendilhões, os comerciantes do templo. Sim, mas se irou com mansidão e com humildade. Você dirá, como isso é possível? Alguém se irar com mansidão e com humildade? Porque Jesus, em momento nenhum, cedeu a ira. Em momento nenhum. Jesus ele manteve em todo o tempo o controle. Ele não apenas fez um azorrague, expulsou os animais, mas a Bíblia diz claramente que tomou as gaiolas dos pássaros e as colocou num canto. Ou seja, Jesus não usou o azorrague nos pássaros porque os mataria. Jesus usou a ferramenta certa, da forma certa. Alguns até falam, é por isso que não deve haver forma nenhuma de qualquer tipo de coisa de venda dentro da igreja. Em parte, isso está muito certo. Mas o que Jesus se irou não foi das vendas. Ele se irou com os vendilhões. Vendilhões é algo diferente de vendedores. Porque um vendilhão é um vendedor desonesto, aproveitador, que tem a balança enganosa, que acrescenta água ao leite, que acrescenta água ao vinho, que vende algo enganando os demais. Jesus é contra esse espírito de ganância que serve não ao Senhor, que serve às riquezas, que serve a esse espírito ganancioso de lucro. Mas não é sobre isso que nós desejamos falar, mas sim sobre sermos brandos como Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero, de fato, que a imagem do Senhor seja moldada na minha vida. E eu creio que você deseja o mesmo. O que eu quero é o caráter de Cristo. O que eu quero é que a pessoa de Cristo esteja em mim, que seja cada vez mais
Cristo, cada vez menos a minha pessoa. E nisso, parafraseando João o Batista, eu quero dizer, num sentido um pouco mais amplo do que o João disse, importa que eu diminua e que ele cresça. E tomando as palavras do apóstolo Paulo, que disse, dia após dia eu morro, para que Cristo viva em mim. Para que Cristo seja formado em mim. Há um trabalho progressivo. Há um trabalho, como diz, que somos transformados de glória em glória, à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Isso é um trabalho contínuo e progressivo. E nisto é que é a verdadeira restauração, renovação deste odre que somos nós, cada um de nós, para que recebamos o novo de Deus em nossas vidas, a fim de que o novo de Deus, como eu disse pela manhã, o bom de Deus, que vem a nós, se torne melhor, porque ele vai amadurecendo, ele vai enriquecendo, ele vai valorizando dentro de nós. Mas nós precisamos aprender de Cristo. Essa aprendizagem contínua, mansidão e humildade são um aprendizado. E eu preciso aprender de Cristo com Cristo e me tornar a semelhança de Cristo, moldado na forma de Cristo, no modelo de Cristo, me tornando imitador de Cristo, manso e humilde. Há coisas no corpo que, mesmo que estejam no corpo, não são do corpo. Como houve coisas no corpo de Cristo, que mesmo estando no corpo de Cristo, não faziam parte do corpo de Cristo. Quando Cristo foi crucificado no madeiro, ele foi crucificado com cravos que atravessaram o seu corpo. Estavam no corpo, mas não eram o corpo. E a grande diferença entre os cravos e o corpo é que os cravos eram frios, os cravos eram rígidos, os cravos eram perfurantes, os cravos não faziam parte do corpo, mas estavam no corpo. Prendiam o corpo. E se eu sou frio, se eu sou duro, se eu sou perfurante, se eu firo, eu tenho que tomar cuidado para, em vez de ser corpo, ser apenas um cravo no corpo. A minha identidade é com o corpo, e o corpo tem uma brandura que o cravo não tem. O corpo, por ser corpo, possui essa característica. E nós, se somos corpo, temos que possuir esta característica. E essa característica, volto a dizer, a evidência da nossa semelhança a Cristo é sermos mansos e humildes. É nisto
que somos seguidores do Senhor. É nisto que somos aprendizes de Cristo. É nisto que somos discípulos de Jesus Cristo. Mas, pastor, o reino de Deus não é tomado por violência? E não são os violentos que se apoderam dele? E como violentos podem ser mansos e humildes? Como violentos podem ser, de alguma forma, mansos e humildes, para que eles possam se apoderar do reino de Deus? Eu não sei se você sabe, mas a tradução, o reino de Deus é tomado por violência, também pode ser traduzido como o reino de Deus sofre violência. E os violentos, que são os resistentes, os que suportam esta violência contra eles mesmos, contra o reino, porque quando a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, está falando de tribulações, está falando de perseguições, está falando dessas perturbações, está falando sobre estas violências contra nós mesmos. Mas aqueles que são resistentes, aqueles que suportam a violência. E uma característica da mansidão é que a mansidão, uma das versões do que é mansidão, na língua hebraica, é aquele que suporta afrontas, aquele que suporta, que não é abalado pelo que fazem contra ele. Quando a Bíblia diz tudo posso naquele que me fortalece, não está dizendo tanto de realização, mas da característica de suportar todas as coisas naquele que me fortalece, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nem a morte, nem coisas, eu gosto muito do que Paulo diz, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. E aí Paulo diz, nem qualquer outra criatura. Como qualquer outra criatura? Porque as coisas do presente são as coisas que são. As coisas do porvir são as coisas que serão. E que outra criatura é essa que pode se relacionar com coisas do presente e coisas do futuro? Porque, veja bem, está falando de tempo. Coisas do presente e coisas do futuro. Então, nem qualquer outra criatura, a primeira criatura que eu penso são as coisas do passado, em relação ao tempo. Mas há uma criatura que é criação nossa. Porque as coisas do presente são as coisas que são. As coisas do futuro são as coisas que serão. As coisas do passado são as coisas que foram. Mas a criatura mais perigosa é aquela criatura que não existe e que nós inventamos. As coisas que poderiam ser. Essa criatura é perigosíssima. Porque muitos de nós somos tomados pelo medo, pela insegurança, pela acusação daquilo que poderia ser. E o Senhor nos dá vitória contra todas essas coisas, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém a isso? E nós, permanecendo
neste amor. Se não permanecermos no amor, embrutecemos. E se embrutecemos, endurecemos. E se endurecemos, não temos a capacidade para expansão, não temos a capacidade para reter, manter, no sentido de receber e aperfeiçoar o que Deus quer colocar dentro de nós. Precisamos da mansidão. A capacidade de não se abalar, ser impassível diante de qualquer circunstância, de qualquer realidade. Quantas vezes o desespero nos toma? Sabe uma das coisas que demonstra a mansidão? Se vier más notícias, não se abala. Isso é mansidão. Isso é mansidão. Se vier más notícias, não se abala. Se estourar contra mim a guerra, isso não é uma má notícia, isso é uma má realidade. Permanece inabalável, não é imóvel, é inabalável. E nós precisamos dessa mansidão, de forma nenhuma é uma passividade, mansidão de forma nenhuma é uma fraqueza, mansidão é uma força extraordinária, um poder impressionante que vem diretamente de uma fé inabalável. Eu sei em quem tenho crido, disse Paulo. Em quem tenho depositado a minha fé. Ele é fiel, ele é justo. Ele fará infinitamente mais. Eu poderia citar tantos. A mansidão e a humildade de Moisés, porque a humildade é essencial para haver uma característica. Por isso, humildade no grego, pode ser traduzida como pobreza, que significa, literalmente, ser totalmente dependente ou carente. De quê? Uma carência espiritual, que nada tem a ver com a ideia, em nossa língua, de pobreza de espírito, mas é o quê? Dependência espiritual do Senhor. E uma das formas de entendermos isto é entendermos pelo oposto. O oposto a uma humildade espiritual é uma arrogância, uma soberba, uma vaidade espirituais. E nós não fomos chamados, a arrogância, a soberba, a vaidade se baseiam, em nós mesmos. A humildade, a carência, a dependência total de Deus se baseia no Senhor. No Senhor. Não há outra forma de sermos humildes se não reconhecermos a nossa dependência total do Senhor. Não confie em sua capacidade, por mais que você seja capaz. Por isso Paulo diz, se é necessário que eu me glorie em mim mesmo, mas considerei todas essas coisas, tudo aquilo, toda a capacidade do apóstolo Paulo, fariseu de fariseus, no zelo à palavra, no zelo à lei, sendo discípulo aos pés de Gamaliel. Paulo podia, com todo aquele currículo, dizer, como pregador da palavra e apóstolo, perseguido por causa do Evangelho, Paulo vai citando, mas diz, tudo isso eu considerei restolho, resto, lixo, para receber
para depender, eu direi assim, totalmente do Senhor. McLaren, que foi um dos grandes escritores sobre a arte da entrega de sermões, ele dizia uma coisa: prepare-se, faça o melhor possível, estude, aplique-se, aprofunde, escreva tudo, até o seu respirar, escreva tudo, tome tudo o que você fez, destrua tudo, vá orar e depender totalmente de Deus depois de ter feito tudo. É mais ou menos isto que é humildade. É reconhecer que por mais que sejamos capazes, sem Cristo, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E isso vai me dando uma brandura. Na humildade, eu considero o meu irmão superior a mim. Eu o trato como se ele fosse superior a mim. E quando eu trato assim ao outro, porque humildade não é apenas humilhar-se, humildade também é a capacidade de exaltar o outro, de exaltar ao seu irmão. E quando a arrogância está presente, nós não temos capacidade. Sabe, tem gente que é tão centrada nela mesma, e as coisas dela são tão mais importantes, que se você tem qualquer problema, ela tem um problema maior. E se você tem qualquer virtude, ela tem uma virtude maior. É gente assim que se eles param de falar deles mesmos, um silêncio se estabelece, porque eles não têm outro assunto. Assim como há pessoas que falam tanto, e por favor, eu entendo que existem lutas, que existem dificuldades, mas eu tenho a impressão que algumas pessoas que, se ficarem sãs da sua enfermidade, já não tem mais o que conversar com o outro, porque elas só falam daquilo. Por quê? Porque, embora seja algo desagradável, é dela. É o velho problema dos nossos erros. Você já viu como nós levantamos um exército de argumentos por orgulho para defender um equívoco ou um erro nosso? Sim, eu errei, mas aí começamos. Quando não culpamos os outros pelo erro, eu não digo que outros não nos possam levar a erros, mas eu digo que é o arrependimento, quando nós caímos em nós mesmos e nos arrependemos. Isso é o quê? Humildade. A palavra humildade e mansidão, na língua hebraica, diferente da língua grega, elas são palavras tão próximas que praticamente se tornam sinônimos. Porque, biblicamente, agora eu não digo no hebraico, eu não digo no grego, é impossível desassociar humildade de mansidão. Você não consegue ser manso se não for humilde. Você não consegue se manter humilde se não for manso. A humildade e a mansidão estão juntas, caminham juntas, principalmente no processo que eu poderia chamar processo de santificação, que é quando aprendemos de Cristo e nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, cada vez mais mansos como Cristo, cada vez mais humildes como Cristo, que não se arvorou, mesmo sendo, não ousou. E aí entra uma palavra sobre mansidão, que é uma ideia tanto hebraica quanto grega, lindíssima.
mansidíssima. Mansidão, literalmente, significa força sobre controle. Jesus poderia, ele mesmo disse, eu poderia, eu pediria ao Pai, ele mandaria anjos lutarem a meu favor. Eu poderia, mas não fez. Por que não fez? Porque era manso. Sabe por que Deus deu a Moisés tal nível de poder com as 10 pragas do Egito? Porque ele era manso. Porque se Deus dá esse nível de poder a um furioso, hoje em dia nós nem saberíamos o que é Egito. O Egito já teria acabado há muito tempo. Mas deu a um manso que ministrava uma praga. E a palavra praga, ela pode ser traduzida como golpe, um impacto, um soco. Ministrava uma manifestação do poder de Deus de tamanha envergadura, ao ponto de Faraó dizer, por favor, remova isto, essa praga. E Moisés disse, sim, para quando? Isso é uma conversa. E o pior é Faraó dizendo, amanhã. Gente, quando? Eu não entendo Faraó. Você sabe que eu não consigo entender Faraó? Porque se eu estivesse num problema como o Faraó estava, eu queria a solução para ontem. E ele disse, amanhã. Por que ele fez isso? Porque se mansidão estava e humildade em Moisés, em Faraó sobrava soberba, arrogância. Por isso ele dizia, para amanhã, para amanhã. E Moisés diz, então, amanhã. Quando se diz que Moisés era o homem mais manso da terra, você pode traduzir, sem medo de errar, o homem mais humilde da terra. As duas traduções são totalmente certas. Totalmente certas. Por que ele era manso? Porque ele tinha uma fé inabalável em Deus, uma confiança total no Senhor. E por que ele era humilde? Porque ele dependia totalmente do Senhor. Você não terá uma fé destas sem uma dependência como a que Moisés tinha. E nós precisamos verdadeiramente, se queremos essa brandura em nós. Eu estou falando do caráter de Cristo. E eu colocarei isso da seguinte forma, eu não posso receber o poder de Cristo sem primeiro receber o caráter de Cristo. Porque ter poder sem ter caráter, isso é prenúncio de problema. Eu preciso do caráter de Cristo. Eu preciso ser moldado à semelhança de Jesus. Eu preciso que cada vez mais a pessoa de Cristo esteja formada em mim. E eu creio que todos nós necessitamos disso. Volto a dizer, eu não posso receber poder sem caráter. Ter carisma, que é a palavra para poder, ter carisma sem caráter é uma mentira.
não é poder, não é verdadeiro poder de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caráter de Cristo, a pessoa de Cristo formada em mim, a brandura de Jesus, que tem a ver não apenas com a integridade, com a retidão de Jesus, que obviamente tem a ver com isto, mas com a gentileza de Jesus. Com a gentileza, com a bondade de Jesus. O trato de Jesus deveria mexer conosco, a maneira como Jesus tratava as pessoas. Meus amados irmãos, se houve um gentleman, um homem gentil, nenhum foi como Jesus. E deixe-me dizer uma coisa, Jesus jamais foi e jamais será bruto ou rude. E nós só somos brutos e só somos rudes porque não estamos permitindo que o caráter de Cristo seja formado em nós. Porque Jesus é e sempre será gentil e educado. Sabe de uma coisa? Se você não convidar Jesus para entrar, embora ele possa entrar, sem ser convidado, porque ele tem esse poder, Jesus não entra. Ele não entra, não porque ele não possa, ele não entra, porque ele é educado. Nós precisamos abrir espaço para o Senhor entrar na nossa vida. Jesus diz, eis que eu bato a porta. Mas deixe-me dizer uma coisa, Jesus bate a porta, ele não soca a porta. Jesus bate a porta. E ele bate a porta não com a sua mão, ele bate a porta com suas palavras. Porque ele diz, se alguém ouvir a minha voz, que batida de porta é esta? Porque eu entendo bater a porta como alguém dando golpes à porta, ou melhor dizendo, na porta. E então eu ouço a batida e vou atender. Mas Jesus, ele chama. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus entra em lugares como entrou com os seus discípulos, de portas fechadas. Então Jesus não precisa que lhe abram a porta para que ele entre. Porta nenhuma o impede. Mas Jesus é educado. Jesus é gentil. Jesus é amável. Jesus tem um grau de amabilidade que nós não entendemos, sendo Ele todo-poderoso, Deus. Não homem, mas Deus. Jesus me pergunta, eu posso entrar na tua vida? Você me permite estar presente na tua vida? É claro que eu quero. Eu quero abrir a porta. Eu quero dizer ao Senhor, entra, Senhor. Disse, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Jesus se senta à mesa. E Ele quer sentar-se junto a nós. Ele quer ter comunhão conosco
à mesa. Sabe, a sociedade moderna já, nos últimos anos, eu poderia dizer décadas, perdeu muito do que é a comunhão à mesa, o sentar-se à mesa, o comungar, o rir, chorar, comer. Uma das coisas da mesa, e principalmente da mesa grande, onde há muitas pessoas, e que é bem interessante, é que nós, às vezes, o alimento fica distante, que eu não posso pegá-lo, a não ser que eu saia do meu lugar e vá até lá e busque. Então, os que são acostumados a estarem à mesa, dizem, por favor, poderia me passar as batatas? Poderia me passar o feijão? Poderia me passar a couve de Bruxelas? Eu não sei se você gosta. Então, mas... E aí a pessoa passa, e a pessoa que recebe, o que ela dirá? Muito obrigado. Muito obrigado. E se ela for polida, ela dirá, obrigado pela sua gentileza. E nessa maneira de se tratar à mesa, existe um exercício de humildade e de mansidão. Um exercício de gentilezas. E que nós estamos perdendo isso. E que muitas crianças... Isso é uma das coisas que o judeu tenta preservar com a cerimônia do sabá, do sábado, quando eles sentam à mesa com as crianças, com todas as crianças, e começam a falar e recitar as escrituras. E há um momento, até mesmo, de uma das cerimônias judaicas, que os adultos falam às crianças, vão até a porta, vejam se Elias está lá. E as crianças vão, procuram, e isto faz parte do que nós deveríamos entender. Não, a nossa mesa não é uma mesa judia, mas deveria ser ainda mais amorosa e ainda mais didática, porque uma mesa cristã, no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, e eu falo aqui, eu começo a pensar, Senhor, eu sou assim, eu sou gentil assim, eu sou humilde assim, eu sou um cavalheiro assim, eu ando como Jesus, eu converso como Jesus, eu dignifico as vidas. A mansidão e a humildade, eu disse que exalta o outro. Você transmite ao indigno dignidade. Você transmite ao vil. Você transmite a ele nobreza pelo seu modo de o tratar. Era como Jesus. Não há uma pessoa, e não houve nenhuma pessoa, que Jesus tratando, essa pessoa não se sentiu a pessoa mais importante da terra. Porque Jesus trata assim as pessoas. Pedro se joga aos pés de Jesus. Se fosse um arrogante, diria isso mesmo, aos meus pés. Jesus faz algo estranho. Eu não sei como você imagina o texto, mas eu imagino Jesus erguendo a Pedro, olhando a Pedro e falando, segue-me e eu te farei ser pescador de homens. Pescador de homens, Pedro. Pedro diz, nunca ninguém me deu essa importância. Aquela mulher adúltera, Jesus se inclina
Aquela mulher, possivelmente, na minha imaginação, que entenda que é na minha imaginação, eu creio que aquela mulher foi levada com brutalidade, com rudeza, ela foi levada e jogada aos pés de Jesus, jogada. Jesus se vira, escreve algo na areia que nós não temos ideia do que ele escreveu, e isso não importa, poderiam ser os mandamentos, poderia ser alguma coisa, mas a verdade é que Jesus tira a atenção de todos, da mulher, e coloca a atenção de todos no que ele está fazendo. Coloca tanta atenção que até a nossa atenção cai ali e nós ficamos, o que ele estava escrevendo? Desvia a atenção. Isso é uma gentileza extraordinária. Aquela mulher devia estar sendo esbofeteada, puxada pelos cabelos, imagino eu, cuspida, amaldiçoada. Ela seria logo apedrejada. As pessoas já estavam com a pedra na mão. Por eles, ela já estava julgada, condenada, e só faltava ser morta por apedrejamento. Porque a Bíblia diz que cada um foi largando a pedra. De onde havia aquelas pedras? Cada um trouxe sua pedra. Assim é a vida, assim são os homens. Eles já vêm com a pedra. Eles não estão esperando o juízo. Eles já julgaram. E Jesus desvia. E Jesus chama a atenção para ele mesmo, para o que ele está fazendo. Não, a atenção agora não é mais sobre o que ela fez, é o que ele está fazendo. E Jesus agora toma todo mundo de surpresa e diz, pois bem, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tendo todos deixado, porque a consciência de cada um lhes foi acusando, e diz que foi dos mais velhos aos mais novos. E eu pergunto por quê? Porque normalmente, quanto mais se vive, mais se peca. Então, tinha mais acusação, imagino eu. Mas Jesus, para mim, desce até aquela mulher. Jesus se abaixa. Jesus olha aquela mulher. Jesus a ergue. Jesus diz, onde estão os teus acusadores? Nenhum sobrou. Sabe, naquele dia, todos os acusadores daquela mulher tiveram que partir. E havia um acusador que era difícil de partir, mas esse também partiu. Era a mulher, que também se condenava. E Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, vai, e não peques mais. Aleluia. Que palavra, que gentileza, que amabilidade. A igreja tem que voltar. Hoje a igreja pensa que ela tem que ser violenta. Veja bem, vamos para terminar. As bem-aventuranças. Há essas duas extraordinárias bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, versículo 3, e agora o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sabe, eu pensava que alguém devia conquistar a terra para herdar os céus. Mas aqui, primeiro eu conquisto os céus, para então herdar a terra. Primeiro eu sou humilde de espírito, eu
dependo de Deus, para então eu herdar o que é meu por direito, a terra. Herdar a terra tem vários sentidos. Tem o sentido escatológico, novos céus e nova terra. Tem o sentido mesmo de toda sorte de bênçãos e graças nesta vida, que sim, que Deus é justo e que Deus nos abençoará nesta terra. E tem o sentido daquela bênção que ultrapassa todo e qualquer entendimento, que é a terra num sentido não de posses terrenas, embora fale de terra, é num sentido de promessas divinas, porque a terra era uma promessa divina ao povo de Deus, por isso era herança. Tu farás este povo possuir a terra que eu jurei que eles teriam por herança. Deus jurou, Deus prometeu, Deus se comprometeu. Então, há as promessas. Essa terra pode ampliar para a ideia de toda a sorte de promessas. E nós, para que possamos viver essa realidade, precisamos dessas duas grandes características: humildade e mansidão, que só são apreendidas e aprendidas quando nós seguimos a Jesus. Não importa o quão cansado ou sobrecarregado você esteja, você pode seguir a Jesus. E a primeira coisa que Jesus vai fazer com você é te dar alívio. Alívio é algo maravilhoso. Mas alívio, mesmo que seja algo bom, existe algo melhor do que alívio, que é descanso. Porque descanso te restaura. Alívio te capacita a avançar um pouco mais. Mas descanso te capacita a ir até o fim. Por isso, Jesus disse: e aprendam de mim. E vocês alcançarão descanso para suas almas. Aprendam a serem mansos e humildes de coração, não aparentemente mansos, não aparentemente humildes, porque essa não é uma mansidão ou uma humildade exterior, essa é uma mansidão e uma humildade interiores. É uma mansidão de coração. É uma humildade de coração. Um coração manso, um coração humilde. O que eu necessito para poder, de fato, alcançar descanso? Estar preparado, como nós dissemos pela manhã, para receber o novo de Deus. Eu preciso do novo de Deus. Eu preciso de um novo ânimo. Jesus disse: não se turbe o seu coração. Ele também diz: crede em mim, crede no Pai. Jesus diz para nós termos um bom ânimo.
E nós precisamos desse bom ânimo. E muitas vezes o que necessitamos é um ânimo renovado. Que se renove o meu bom ânimo. Porque é fácil ter desânimo, falta de ânimo. E por vezes, pior do que estar desanimado é não ter ânimo algum. E quando você não tem ânimo, o que toma lugar do ânimo não é nem o desânimo, é o desespero, que é a clara falta de esperança. Por isso, entramos num estado de desespero. E aí, o que nós precisamos? Senhor, me dá mansidão. Mansidão não é ser um camarada simplesmente tranquilo. Eu não digo que não seja isso. Mansidão, eu volto a dizer, é ser inabalável diante das circunstâncias da vida. Não irei me desesperar. É fácil nos desesperarmos. Você diz, não dê uma de Pedro. Eu nunca. Vai ser o primeiro que vai acontecer. O que nós precisamos é o quê? Senhor, me ajude. Aí volta a humildade. Eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor. Eu preciso, me ajude a ser manso, me ajude a confiar, me ajude a não temer. A guerra estourou contra mim, eu não posso me abalar. Me ajude a estar inabalável no Senhor, no esconderijo do Altíssimo, a não temer. Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei abalado. Eu confiarei no Senhor. E aí eu direi, como diz a Escritura, confio no Senhor sem vacilar. Sem vacilar. Isto é mansidão. Mansidão é força. Mansidão é ser inabalável. Faraó diz a Moisés, se você aparecer de novo na minha frente, você estará morto. Moisés diz, amanhã estou aqui. E continua vivo. Por quê? Porque Moisés tinha uma palavra, tu voltarás ao Sinai. E se ele tinha que voltar ao Sinai, ele tinha que viver. Você pode dizer que vai me matar, mas Deus disse que eu vou viver. E que eu vou ao Sinai. Então eu prefiro confiar em Deus do que acreditar em você. Eu tenho uma palavra, você tem uma palavra, você tem uma palavra. Esta é a tua palavra. Essa é a minha palavra. E eu vou crer nesta palavra. Eu não vou crer no que o diabo está falando, eu não vou crer no que Faraó está falando, eu não vou crer no que o mundo está falando. Eu vou ser manso. Deixa-me dizer, a vida, nem o diabo, nem qualquer coisa vai me tirar do sério. Sabe, seja tão calmo que irrite o diabo. Como é maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus desce do barco, Jesus caminha e vem aquele endemoniado gadareno e disse, Jesus, filho de Davi, que temos nós contigo? Vieste nos perturbar. Jesus não fez nada. Só desceu do barco. Eu sempre digo que Jesus perturba o perturbador. E se você quer perturbar o diabo, se você quer perturbar o perturbador, fique manso. Porque o diabo quer tirar você do sério. Porque quando você sai do sério, você perde o controle. Domínio próprio é impossível ter sem mansidão e sem humildade. E quando você tem domínio próprio,
o diabo não tem domínio sobre você, porque você tem domínio próprio. E tem uns aí que eu acho que tem demônio próprio e não domínio próprio. Eu tenho um conhecido, um pastor americano que fala muito bem o português, mas de vez em quando troca uma palavra, e ele pregando, ele disse, você tem que ter demônio próprio. E as pessoas falam, eu não sabia, eu tenho que ter. Então, não tenha demônio próprio, tenha domínio próprio. Tenha mansidão. O desespero vem me tomar, pastor. Não vem mais não. Você tem mansidão no nome de Jesus. Mas eu não consigo. Dependa dele. Você vai conseguir por ele. Ele irá te capacitar. E dessa maneira, a brandura de Cristo tomará conta das nossas vidas. E no trato um com o outro, nós nos revestiremos de ternos, afetos de misericórdia. Quando você é brando, você é terno. Você tem ternura. Gente, eu vou te contar. Eu prego essa palavra e eu prego para mim. Eu digo, eu estou tão distante disso. Eu não me vejo terno. Eu digo, Senhor, eu preciso desses ternos afetos. Sabe que a afeição é a forma de amor familiar mais nobre que se pode manifestar no meio dos homens. Isso não é meu, isso é de Sócrates. Sócrates dizia que o storge, a afeição, era a forma mais nobre, mais maravilhosa de amor entre as pessoas. Um amor que é o amor de pais para filhos, de filhos para pais. É aquele amor de afeição. Nós precisamos, mas sem mansidão, sem humildade, nós não teremos essa brandura. E sem essa brandura, nós não teremos essa ternura. E nós precisamos dessa ternura. Precisamos ser odres capazes de receber o novo de Deus, mansos e humildes de coração. Amado e querido Deus, eu entrego essa palavra e eu imploro ao Senhor que o Senhor nos capacite a viver essa palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor trabalhe em nossa vida de tal maneira que vivamos plenamente esta palavra. Que seja moldada a pessoa de Cristo em nós. Que o Senhor seja a matriz na qual somos moldados. Dá-nos o caráter de Cristo. E então estaremos aptos a vivermos o poder e a autoridade de Cristo. Sendo verdadeiros discípulos do Senhor, que seremos reconhecidos porque temos amor uns pelos outros. Dá-nos esses ternos afetos de misericórdia. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero reforçar